Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de história. Lembrando que hoje nós vamos estar começando, um novo capítulo. E a tia Lorena também vai falar de patrimônio, certo? Então eu conto com vocês para estarem marcando os pontos principais, que são pontos importantíssimos até na resolução da nossa atividade, Qualquer dúvida, vocês sabem onde me perguntar, mas eu falo isso muito para vocês, tanto na aula online, quanto na aula presencial, quanto na aula aqui que a gente está tendo em videoaula, o quanto é importante você estar prestando atenção num determinado conteúdo. Por quê, tia Lorena? Vocês viram que do começo do nosso livro, livro 4, até agora a gente só falou de patrimônio. Então fica super fácil para você fazer a resolução de uma atividade, para você fazer o trabalho avaliativo, tá certo? E hoje não vai ser diferente. Vamos começar o nosso capítulo novo. O nosso capítulo novo começa com essa imagem. O que traz essa imagem para você? O que representa essa imagem? Ah, tia Lorena, parece uma ruína, Aqui, se dissolvendo. Parece também que é um turista que está batendo uma foto, Eu acredito que dá para você observar aqui também, prédios, Patrimônios antigos. Vamos ver o que diz o nosso capítulo. Patrimônios brasileiros. Agora a gente vai falar voltados para o Brasil. A gente já falou do mundo, Humanidade, falamos mundial, falamos nacionais, agora vai ser do Brasil. Neste capítulo você vai conhecer o patrimônio no Brasil, pautado na diversidade e na preservação mundial da cultura humana. Conversa vai. O Cais de Valongo foi um dos maiores portos da entrada de pessoas escravizadas no Brasil. Por que esse local é conservado, apesar de restarem apenas ruínas? É isso aqui, gente. O que vocês acham? Por que ninguém pode mexer nele? O que vocês têm aí de como ideia? Ah, tia Lorena, eu já sei. Eu acho que vocês pensaram exatamente igual a mim. Porque é um lugar histórico. Ficou o quê? Ficou marcado, Inclusive aqui, quando eu leio aqui o Conversa Vai, eu digo o quê, Foi um dos maiores portos da entrada de pessoas escravizadas. Então ficou marcado, Então você vai dizer aí o porquê que ele é conservado apesar de restarem só ruínas. Conversa vem. Muitos locais são considerados patrimônicos, não por sua beleza, mas pela sua história que conta. Vocês já sabem disso. As ruínas do Cais do Valongo, que é aquelas da foto, contam a história feliz ou triste. Triste, gente? Porque muitos escravos, até passando fome, até mortos, chegaram por lá. Elas contam uma parte da história de qual povo? Africanos, escravos, índios, Você vai estar colocando aqui. Página 200. Novo patrimônio brasileiro. Por muito tempo, a cultura dos grupos indígenas e de afrodescendentes não foi considerada parte do patrimônio nacional. Isso porque, você pode passar um traço. Antes, apenas obras de artes e prédios antigos, no estilo português, eram considerados patrimônios. Até porque vocês sabem que essa história de patrimônio, foi criada pelos portugueses. Inclusive, a tia Lorena até falou nas aulas anteriores que eles tinham a igreja como patrimônio da comunidade deles. Patrimônios culturais afro-brasileiros. A partir dos anos de 1970, vários lugares foram considerados locais de memória e patrimônio, mesmo sem ter grandes construções. Atualmente, o significado histórico e cultural de um local é mais importante que a construção em si, como é o caso das ruínas de Cais de Valongo. Essa mudança no conceito de patrimônio ocorreu com a atuação da ONU e o fortalecimento do movimento negro. Desde então, aumentou o interesse em pesquisar e conhecer as culturas e as histórias indígenas e afro-brasileiras. Aqui eu tenho a vista do Parque Memorial do Quilombo dos Palmares. Palmares não abrigava apenas escravizados fugidos e descendentes, mas também indígenas e pessoas brancas pobres. Então, os quilombos, eles fizeram muito sucesso em relação a isso. E estão aí, representando o Zumbi, e foi um herói nacional. As ruínas do Cais do Valongo representam parte da história da escravidão. Já o Quilombo dos Palmares
representam parte da história da resistência à escravidão. Ele ficava no interior do estado, parece até o traço aqui, tá, gente? Ele ficava no interior do estado de Alagoas, pronto. E resistiu aos ataques dos portugueses por mais de 100 anos. Seu líder era o Zumbi dos Palmares. Foi morto em 1695. Zumbi foi reconhecido como um herói nacional no ano de 1997, porque ele liderou mesmo, né? Ficou de frente com os portugueses. A Serra da Barriga, onde se situava Palmares, foi transformada num patrimônio nacional no ano de 1986. Não foram encontradas ruínas de Palmares, mas sobre o local onde o quilombo ficava, foi criado um parque memorial, o Quilombo dos Palmares, que pode ser visitado por turistas. Página 201. Para saber mais, o que tem aqui, né? Falando de quem? Existem vários movimentos de pessoas de origem africana ao redor do mundo, cada um com reivindicação própria. De uma forma geral, chamamos de movimento negro a luta pelos direitos da população afrodescendente. É interessante também, você está passando o traço nisso aqui. Chamamos de movimento negro. Pronto. Podemos dizer que o movimento negro no Brasil ganhou destaque a partir de 9 de julho de 1888. Nesta data, o escritor José do Patrocínio criou a Guarda Negra. Era um grupo formado por libertos para proteger a liberdade do afrodescendente logo após a assinatura da Lei Áurea. Olha aqui ele, gente, a foto dele, né? Ele era jornalista, escritor e ativista do movimento negro. Também ficou conhecido em todo o Brasil por liderar. Com a lupa na mão. O texto abaixo explica um pouco sobre a transformação de Palmares em patrimônio cultural. Leia e responda as perguntas. Super pequenininho, né? Tem a fonte aí embaixo, tem assim. Considerando que o Quilombo dos Palmares representa a história da resistência ao modelo colonial imposto ao território brasileiro, o reconhecimento e a valorização da Serra da Barriga como patrimônio cultural no ano de 1986 representaram um importante passo do governo brasileiro quanto ao estabelecimento de políticas afirmativas e do fortalecimento das referências culturais negras e afro-brasileiras na construção identitária do país. Aqui tem onde foi tirado, aí vemos agora para número 1. Pesquise o significado da expressão destacada no texto e registre-o abaixo. O que quer dizer, gente? Políticas afirmativas. Tia Lorena, mas como é que se você utilizar o Google, né? Ou então até no contexto de alguém que se interesse mais sobre a questão da valorização, né, da Serra da Barriga, você vai entender quando ele fala que é um importante passo para o governo brasileiro quanto ao estabelecimento de políticas afirmativas. O que quer dizer isso? Será que é uma lei, né, que regime? Então você vai estar explicando aqui, ok? Número 2. Por que Palmares, isso eu estou falando da questão do lugar, né? Por que Palmares é considerado importante para a população brasileira, apesar de não ter vestígios materiais? Porque conta a história, porque o quê? Muito uma questão pessoal, mas tem como você dar a sua opinião. Quando eu falo aqui, é considerado importante para a população brasileira. Por que o local em si? Porque ele conta a história de quem? De um povo. Um povo o quê? Que foi escravizado, afrodescendente. E por que esse povo ficou tão marcado assim? Vocês sabem, gente, que a época dos escravos marcou muito o Brasil. Inclusive, o Brasil carrega essa, vamos dizer, culpa até hoje, né? Por questão dos escravos. Porque mesmo com a assinatura da Lei Áurea, infelizmente, aqui no Brasil continuou tendo escravos. Tia Lorene, quando é que acabava isso? Quando alguém descobria, fazia a denúncia, né? E esses escravizados fugiam para esses locais de refúgio, ok? Pronto, prontinho. Acho que dá para você
pegar bem sobre esse movimento, dá para você falar bem sobre a questão do zumbi, né? Tem como você tirar algumas coisas dessa primeira parte dos patrimônios, né? Da questão da parte dos brasileiros, o que traz sobre isso, que tipo de informações eu consigo tirar em relação ao zumbi, né, em relação ao local que é Palmares. Tenho certeza que você vai tirar de primeira, tá? A tia Lorena está contando com vocês. Provavelmente, próxima semana, né, nós vamos já estar fazendo o nosso trabalho avaliativo. Esse trabalho avaliativo vai estar falando do zumbi, vai estar falando do local, vai estar falando dos patrimônios, certo? Tenho certeza que você vai tirar de primeira, porque a gente está instigando muito, falando muito sobre isso, certo? Qualquer dúvida, tanto tem o seu livro impresso, quanto tem a tia Lorena para você tirar, e eu tenho certeza que você vai se garantir no seu trabalho. Meus amores, nossa aula termina aqui. Espero aí que você tenha gostado, né? Consiga aí fazer direitinho, e qualquer coisa, a gente se encontra na próxima aula.